Olá, boa noite, como estão vocês? Espero que estejam bem, né? Então, ainda empolgada, ainda refletindo sobre o estudo do gênero e sexualidade na escola e a tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje a minha sugestão de leitura é um livro que eu conheci lá atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a me interessar, a me aprofundar nesses assuntos, né? E a ler mais sobre, a discutir, a debater com outras pessoas que também gostam do tema. E eu conheci essa autora, que eu infelizmente ainda não conhecia, que é uma historiadora carioca e que traz aí pra gente algumas reflexões sobre a história da sexualidade, principalmente no Brasil. Então, a minha sugestão de hoje é esse livro da Mari Del Priori, chama-se Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil. É um livro que traz muitas reflexões e também um contexto histórico. A capa já chama muita atenção, já o título e a capa aguçam o nosso interesse pelo conteúdo que traz aqui dentro, né? Se nós olharmos essa fechadura e fazermos relações com essa imagem, então vou devolver aqui, né? Ela já na minha leitura e leitura de outros leitores e críticos da obra, ela traz uma quebra de uma intimidade, de uma privacidade, esse orifício, né, na fechadura, o olhar lá dentro, observa-se pessoas em situações de intimidade, o desejo feminino aprisionado também, ali aprisionado realmente por um cinto de castidade que foi colocado pelo marido, né, para que ele venha cuidar da sua honra. Então, essa genitália feminina, segundo aí os pregadores barrocos, era a porta do inferno, a entrada do diabo, né, dita assim. Então, essa capa já nos instiga a querer ler e até mesmo o título, né, essa sexualidade, essa história de erotismo no Brasil. Então ela discute, a autora Mari Del Priori discute como os conceitos e como os padrões de comportamentos, de beleza, como que eles foram construídos e reconstruídos até os dias de hoje. Ela também nos explica como que a sexualidade, o erotismo deixaram de ser assuntos aí e se tornaram temas mais comentados por uma sociedade dita uma sociedade narcisista, uma sociedade confessional em que vivemos, né? Ela também traz os conceitos e as palavras que elas mudam ao longo do tempo, ao longo da história, desse tempo e espaço, que a noção de intimidade no mundo dos homens, daí próximo dos séculos XVI e XVIII, que se diferencia muito do século XXI. Então, que isso nós temos noções diferentes lá do século XVI a hoje, ao século XXI. Claro que ela também traz que muitas vezes recuamos, avançamos, né? E que tivemos perdas e ganhos nesse caráter aí histórico. Também ela cita, né, um manual confessor que a igreja controlava o comportamento dos casais, que era o casamento, ele tinha um caráter sagrado e que ele era mantido aí por interdições. No caso, ela retrata aí os ósculos, né, que são os beijos, os toques chamados desonestos,
que seriam as famosas preliminares, o coito interrompido, que era proibido, por quê? Porque o casamento era para a procriação, né? Ela também traz que o papel da medicina, que também teve um papel muito importante, mas que os médicos lá do século XIX, eles eram fascinados por sexo, por falar, por relatar, buscar, né? E que esse assunto ainda era um tabu nessa época, né? E que ela também destaca as questões no século XIX, a questão da hipocrisia, que se reprimia o sexo, se vigiava a nudez, né? E se impunha regras aos casais, mas que por outro lado havia aí a questão de sondar nas fendas das portas, né? Era liberado nessa época os bordéis, que o casamento era sagrado, mas se traía muito, né? Com prostitutas, aos olhos vistos, né? Então, ela vem contando a história, né? Essa é uma parte marcante do século XIX, e que no século XX se inicia as primeiras rachaduras. Ela dita que no muro da repressão, que era marcada, esse século, o início desse século foi marcado pelo rompimento daquelas roupas, véus, já era um corpo esportivo, um corpo atleta, um corpo ágil, que se precisava mostrar, né? Porque as pessoas desse século já eram esportistas, atletas, e que a gordura... aí vem o preconceito, né? Era vista como feia, como uma pessoa doentia, né? E também que o cinema nessa época contribuiu para os diferentes estereótipos, para as pessoas frequentavam aí o início das pessoas frequentarem os estádios de futebol, bares, cinemas, sindicatos, né, escritórios, e que a mulher moderna dessa época, né, dita como moderna, ela quebrava tabus, se despindo, mostrando as pernas, né? Mostrando algumas outras partes do corpo. Também surgia aí as famosas meretrices, né? Dentro dessa história, e que essa repressão rimava muito com essa repressão, não, essa liberação rimava muito com repressão e com vigilância. As revistas da época também traziam para a mulher como que era o comportamento doméstico da mulher, e para os rapazes, né, as revistas pornôs já traziam aí os primeiros manuais sexuais por volta lá de 1930, e no final do século, né, liberação total ao uso de bermudas, shorts, mini saia, o biquíni, né? Os topless, a pílula anticoncepcional, o divórcio. Então, a TV, ela relata que a TV, nesse momento, contribuiu muito para isso tudo. E é um momento que começam a aparecer os crimes nas páginas de jornais, né? Aumenta-se muito o crime contra a mulher, né? Hoje que nós chamamos de feminicídio, mas na época foi esse momento que teve um aumento, e que a revolução sexual, né, foi aí contada pelo risco
do HIV, né, a famosa AIDS, que foi conhecida nessa época como o câncer dos gays, né, infelizmente, ela relata isso no livro, e a Mari Del Priore também traz uma reflexão desses ganhos e das perdas ao longo da história, com alguns avanços e recuos que a felicidade, o amor, o prazer tornam-se obrigatórios. E nós vemos isso muito hoje, né, nas redes sociais. Veja, o livro é de 2010, 2011, não me recordo aqui, deixa eu até olhar na ficha, mas 2011, né, a primeira impressão, relata muito hoje, quase 10 anos depois, que ainda é assim, né? Que é necessário mostrar essa felicidade, esse amor, e que nós precisamos dizer quanto nós somos felizes, amados, e também, né, que nós nos tornamos mais narcisistas ainda, mais confissionais. E que nós não temos uma garantia das relações duradouras, pois o medo dos compromissos mais sérios tornou-se tudo muito provisório, tudo muito descartável, tudo muito instantâneo, tudo muito fácil de ser substituído, né? E ela nos convida a fazer uma reflexão sobre a nossa prática, sobre as nossas intimidades. E lá no finalzinho do seu livro, né, que ela nos diz assim que nós somos indivíduos de múltiplas caras. E ela lista algumas dessas caras. E que nós somos virtuosos, que nós somos pecadores, que nós somos liberais, que nós somos conservadores, que nós somos permissivos, autoritários, severos com o erro do outro, mas indulgentes com os nossos erros. É algo para a gente refletir. E que em em grupos nós somos politicamente corretos e também somos preconceituosos e homofóbicos nas nossas intimidades. Que nós somos exigentes de direitos, mas descumpridores dos deveres. Além de outras contradições que venham marcar aí as nossas ações do cotidiano. Então, na noite de hoje, eu quero, sei que falei demais, mas eu quero deixar essa reflexão, né, que a Mari Del Priore nos traz, que é uma leitura que você começa e você quer saber mais dos bastidores da história do nosso país, né? Começando lá pelo período colonial, passando pelo século XIX, examinando o século XX até a chegada dos dias de hoje. E que aqui na contracapa diz assim que quando o Brasil era terra de Santa Cruz, as mulheres tinham de se enfrentar e os homens precisavam dormir de lado, nunca de costas, porque a concentração de calor na região lombar excitava os órgãos sexuais, e nos momentos a dois, geralmente no meio do mato e não em casa, porque a chave era o artigo de luxo e não era possível fechar as portas aos olhares e ouvidos curiosos, as mulheres levantavam as saias e os homens abaixavam as calças e ceroulas. Tirar a roupa era proibido e beijar na boca, bem, sem pasta e escova de dentes, difícil. Mas como o proibido aguça a vontade, a instituição que mais repreendia os afoitos, ironicamente, acabou se tornando o templo da perdição, onde mais as pessoas poderiam se encontrar, trocar risos e galanteio, até ter relações sexuais sem despertar suspeitas, se não no escurinho das igrejas, né? Casos saborosos como esse são narrados
por uma das maiores historiadoras do nosso país, carioca, né, Mari Del Priore, em Histórias Íntimas. Ela mostra como a sexualidade e a noção de intimidades foram mudando ao longo do tempo, influenciada por questões políticas, econômicas e culturais, passando de um assunto a ser evitado a todo custo para um dos mais comentados no dia de hoje. Então, é essa leitura que eu quero deixar para vocês. Um abraço e até breve.